Fala, nação rubro-negra, sou o Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele likeão, já chega se inscrevendo se ainda não for inscrito e, é claro, compartilhando os nossos vídeos para a gente alcançar cada dia mais irmãos e irmãs rubro-negras. Saca só, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre Carlos Carvalhal. Tá bem perto do Flamengo anunciar o Carlos Carvalhal. O Flamengo não deve demorar a anunciar, mas eu vou explicar essa história direitinho aí para vocês. Vou falar também sobre o jogo de logo mais contra o Sport Clube do Recife, tudo que envolve essa partida. São 9 jogadores desfalcando o Flamengo, 7 titulares. Vou contar tintim por tintim para vocês. Mas antes, deixa eu falar para vocês sobre o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo do mundo e propicia a todos os torcedores que curtem os jogos internacionais a assistir o campeonato alemão de graça. No dia 4, teremos o confronto de Lewandowski contra o Haaland no Bayern e Borussia pelo campeonato alemão. E vocês podem assistir de graça e ao vivo pelo OneFootball. Para isso, baixe o aplicativo que está aqui na descrição desse vídeo. Tem para iOS e Android. E o melhor de tudo isso, é de graça. Bora assistir então o confronto desses dois gigantes do futebol mundial. Haaland versus Lewandowski, neste sábado, dia 4 de dezembro. Baixa o OneFootball, o link está aqui na descrição e é de graça. Bom, então vamos lá. Hoje tem jogo do Flamengo contra o Sport. O Atlético Mineiro se sagrou campeão brasileiro ontem ao vencer o Bahia de virada por 3-2 e o Flamengo já garantiu também a vice-colocação do campeonato. O Flamengo não é mais alcançado pelo Palmeiras. O Palmeiras tem 36 jogos na terceira colocação com 62 pontos. Daí o Palmeiras, se vencer as próximas 2 partidas, chegaria apenas a 68 pontos, enquanto o Flamengo tem 70 pontos. Então, não tem como o Palmeiras nos alcançar e ficamos aí com a vice-colocação do Campeonato Brasileiro. A vice-colocação do Campeonato Brasileiro recebe, financeiramente falando, obviamente, apenas 1.700.000 a menos do que o primeiro colocado. Enquanto o primeiro colocado recebe 33 milhões, o Mengão queridão vai receber 31.300.000, ou seja, não há uma disparidade tão grande financeiramente do primeiro para o segundo lugar. Nesse aspecto, ficou bom para nós. O que ficou ruim é que todo mundo queria ganhar os 33 milhões de reais, porque é o do primeiro lugar. Mas o Flamengo verdadeiramente nunca acreditou nesse título brasileiro. Nós torcemos muito para conquistar, nós queríamos muito conquistar, mas o Flamengo em momento nenhum chegou próximo do Atlético Mineiro. O Flamengo em momento nenhum conseguiu apertar o Atlético Mineiro, que sempre teve uma boa folga para o Flamengo durante todo o certame nacional. Em alguns momentos privilegiamos 2 Copas, a Copa do Brasil e a Libertadores. Infelizmente, a arrogância de um treinador que não o permite fazer estudos acabou fazendo o nosso planejamento todo naufragar. Aliás, que planejamento! Quando o Renato chegou no Flamengo, o discurso da diretoria era: vamos jogar para ganhar as 3 competições. À medida que as coisas não iam acontecendo, a diretoria foi mudando de opinião até deixar o Renato Gaúcho priorizar a Libertadores. E aí fomos pro beleléu, a história vocês já conhecem. Eu espero sinceramente que para o ano que vem a gente faça um planejamento de verdade. A começar pelo treinador, para ele chegar o quanto antes e poder conhecer o elenco do Flamengo e poder saber quem é quem no elenco do Flamengo, até para fazer aquelas dispensas, né, dos jogadores negociáveis e fazer recomendação de algum jogador novo em algum setor que nós estejamos verdadeiramente carentes. A ver pela quantidade de jogos que o Rodrigo Caio e Davi Luiz fizeram esse ano e a quantidade de jogos que o Diego Alves conseguiu atuar esse ano, eu acho que o setor defensivo merece uma atenção melhor. Além, é claro, do meio de campo, a posição onde o Arrascaeta e o Everton Ribeiro atuam são praticamente desertos criativos quando nós não os temos em campo. Tem que dar uma olhada nessa situação desses dois. Eu colocaria pelo menos 4 reforços para o Flamengo logo de cara no início do ano que vem.
Seriam eles um goleiro, um zagueiro, mas não é qualquer zagueiro, é um bom zagueiro. Traria um substituto para o Everton Ribeiro e um substituto para o Arrascaeta. Seriam as 4 posições que eu mexeria primeiro. Depois, no meio do ano, a gente poderia olhar, por exemplo, a situação da lateral direita, se o Isla estiver rendendo, se não estiver rendendo, o que eu vou fazer ali naquele cantinho. Depois olhava a situação do meio de campo ali, dos 2 volantes, né? Se fica com o Andreas Pereira, se não fica, se fica com o Thiago, se não fica, enfim. Mas para o meio do ano eu deixaria a situação, mas para o começo eu já reforçaria nessas 4 posições: goleiro, zagueiro, um meia armador e um meia atacante pelo lado direito. E vocês, tivesse o dinheiro que o Mengão Queridão tem, começaria o ano priorizando o quê? O que vocês arrumariam aí no Flamengo logo de cara no início de 2022? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês. Como eu já disse no vídeo mais cedo, os principais jogadores do Mengão Queridão devem entrar de férias hoje ou no mais tardar na segunda-feira. O Flamengo quer dar férias antecipadas para alguns jogadores para que eles possam retornar mais cedo em 2022. Para mim tá certo. Quanto mais cedo a gente começar a nossa preparação, melhor nós ficaremos para poder disputar as competições do ano que vem, que também vai ser um ano complicado. O ano que vem a gente continua tendo eliminatórias logo no começo do ano. No final do ano nós temos a Copa do Mundo. Então, tudo que vier entre o início da temporada e a Copa do Mundo no final do ano vai ser bem exprimido para que todas as competições possam acontecer. Então o Flamengo tem que estar muito bem preparado fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para o que a gente vai passar no ano que vem. E talvez tenham alguns jogadores no elenco que já não estejam mais com essa fome toda de títulos e de passar por tudo que o Flamengo precisa passar para que a gente tenha anos de sucesso. Então o Flamengo tem que saber avaliar bem o perfil do jogador que quer que fique e o jogador que quer que vá embora. Bom, para o jogo de hoje nós temos 9 desfalques, sendo destes 7 jogadores titulares. Então o Flamengo, que está em Recife, deve ir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Ramon, Thiago Maia, Diego e Vitinho, Bruno Henrique, Michael e Pedro. Assim deve ir o Mengão Queridão para cima da equipe do Sport Clube do Recife, que já está rebaixada no Campeonato Brasileiro, junto com a Chapecoense. Falta agora descobrir quem serão os outros 2 rebaixados. Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, lutam ali para permanecer na Série A. O Grêmio ontem conseguiu até uma reviravolta interessante. Conseguiu vencer o São Paulo por 3-0. Eita, Rogério Ceni, ruim de treino, hein, fiote? Ruim de esquema esse Rogério Ceni. Conseguiu perder de 3-0 para o Grêmio. Então o Grêmio teve aí um ar para poder respirar um pouquinho. Mas o Sport está completamente rebaixado e fora do Campeonato Brasileiro. O time que o técnico Mauricinho vai colocar em campo, para mim, vai dar conta perfeitamente do recado. E eu falei para vocês que o Flamengo está muito próximo do Carlos Carvalhal. Como eu já tinha dito para vocês, o Flamengo vinha namorando o Carlos Carvalhal há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Desde a época da saída do Jorge Jesus. Não era para ter vindo o Domenech, era para ter vindo o Carlos Carvalhal. Só que por conta da pandemia, o Domenech topou a parada e o Carlos Carvalhal não. Hoje eu fiz um vídeo especial no canal Fla Nação VP falando sobre Carlos Carvalhal e sobre o Vitor Pereira. Além do Carlos Carvalhal ser 2 anos a mais do que o Vitor Pereira tem muito mais títulos e trabalhou em muitos mais clubes grandes do que o Carlos Carvalhal. O estilo de jogo dos dois também é bem semelhante. Vitor Pereira, Carlos Carvalhal e Jorge Jesus são praticamente da mesma escola. Então, na forma que o Flamengo vai jogar, qualquer um desses 3 treinadores conseguiria ter um bom resultado se a gente partir da premissa que todos os 3, JJ, Carvalhal e Vitor Pereira,
conseguiriam repetir o estilo de jogo de 2019. E aí, quando eu digo estilo de jogo, eu não estou querendo dizer com os mesmos resultados. Pode ser que a gente tenha os mesmos resultados que 2019, pode ser que a gente tenha resultados melhores, pode ser que a gente tenha o mesmo estilo e não tenha os mesmos resultados de 2019. Justamente pelo que eu falei no começo. Depende muito do grupo de jogadores. Se esse grupo de jogadores está afim de jogar como jogavam em 2019. Eu quero colocar um vídeo para vocês agora, de 2 minutinhos, para vocês repararem como o Carlos Carvalhal treinava a equipe do Swansea. Essa equipe do Swansea, ele não teve muito sucesso nela, não. Quando ele chegou no Swansea, ela estava para cair para a 3ª divisão. Precisava de um milagre, de ganhar muitos jogos para conseguir se manter na 2ª divisão da Inglaterra. Ele chega no Swansea, consegue uma arrancada de 5 jogos vencidos de forma consecutiva. Quando todo mundo achava que ia dar bom, ele foi e perdeu os 8 últimos jogos. E aí a equipe acabou caindo. Mas dá uma espiada nesse treino dele com a equipe do Swansea. Reparem a intensidade do treino. Reparem como ele faz para dar esse treino. Coisa sensacional. Espia só. Okay, 11 against 8. Here, they can play, guys. They can play inside. I'm here, and I go. Okay, straight away. Okay, this press is very important. Okay, on the side. Okay, this moment, you go there. You go there. Yeah. Okay, win the ball. Fast. Okay, with the ball. Open. Attackers. Open. Another side. Another side. Another side. Another side. Another side. Very good. Very good. Let's go. Well done. Say what. Feel it. Feel it. Well done. Good, guys. Good. We can do this better, guys. We can do this better. Sometimes we connect here, and the other players are too much deep, and we need connection. So what is the main point? Imagine that he come here in the center of the midfield to connect. Sanchez is in the center. We need one more to connect. Come. Let's go with the game. Go, still. Go with the team. Deep, side. Bravo! Pass very fast. Down. One thing very important. We are here to play the same principle. Listen, this is very important. 2 attackers, midfielders are here to try to play. And you can press me. When we win the ball, if the attackers do this movement, a little to the sides, the central back is there. They are not coming here. You understand? Okay, attacker. Well done. Connect the game. Go, play. Guys, in this moment, let's go. We have 1 midfielder, 1 fullback. Go to the balance, okay? Again. Second ball. Well done, guys. Well done. Be afraid. Well done, Lucas. Very good position, Lucas. Very good. Sensacional, né, pessoal? Sensacional. Mas vamos lá, vamos pontuar algumas coisas nesse treinamento dele aí, para ficar bem claro. Obviamente que eu sei que não tem como a gente escolher um treinador por 2 minutos de vídeo. Claro que não tem como dizer que ele é bom pra caraca por causa desses 2 minutos de vídeo aqui atrás. Óbvio que não. Esse treinamento serve apenas para ilustrar para vocês quanta intensidade ele tem, como ele gosta de trabalhar, como ele é didático. Vale lembrar que o Renato Gaúcho era aquele cara que ficava de fora, dando coletivo. Vocês estão entendendo agora a diferença do coletivo, o rachão, para o treino tático? Quando eu falava para vocês que o Renato não dava treino tático, é porque isso que vocês estão vendo aqui é que é treino tático. É falar com os jogadores, explicar o posicionamento, colocar aquela sua ideia para o jogador fazer. É o tal do treinar o jogo, jogar o treino. É isso que eu falo para vocês. Ah, mas o Rogério Ceni também tinha um treino maravilhoso e em campo ele não conseguia fazer as coisas acontecerem. É um fato, é um erro que o Rogério Ceni tem. Ele treina muito bem, mas não consegue replicar isso no jogo. Talvez ele não se faça entender tão bem nos treinamentos.
Agora, o Carlos Carvalhal mostra que consegue. O Carlos Carvalhal, o ano passado, à frente do Rio Ave, como eu já falei para vocês, esteve, e durante todo o Campeonato Português, o time que mais produzia grandes chances de gols, só não executava os gols por ruindade dos jogadores, mas ele conseguia planejar o jogo, levou o Rio Ave, depois de trocentos anos, a uma Liga Europa, um clube deste tamanhozinho assim, com investimento zero de Portugal, conseguiu levar os caras numa Liga Europa. Então, ele é competente, ele não tem grandes títulos, ele tem 2 títulos na carreira todinha, um deles ganhado em cima do poderoso Benfica do Jorge Jesus esse ano. Em 2 jogos ele bateu o Benfica na Taça de Portugal. O outro pelo Vitória Futebol Clube lá em 2007, 2008, quando ele ganhou a Taça Liga de Portugal. O Vitor Pereira tem muito mais títulos do que ele, como eu coloquei no vídeo que eu fiz hoje cedinho. Eu fiz um demonstrativo ali, um currículo dos dois. Só que o Vitor Pereira ainda está no Fenerbahçe. O Vitor Pereira é um treinador que também quer atuar no Flamengo. Ele já falou isso, mas ele ainda está lá no Fenerbahçe. O presidente do Fenerbahçe está até conversando com um italiano lá para poder substituí-lo, mas por enquanto ele está no Fenerbahçe. Então o Flamengo mantém conversas com o Carlos Carvalhal para poder trazê-lo. Qual é o problema do Carlos Carvalhal para mim nesse exato momento? Ele não ter uma comissão técnica. Esse, para mim, é o grande problema do Carlos Carvalhal. Por quê? Porque o Carlos Carvalhal deixou toda a comissão técnica dele no Rio Ave. Hoje ele está só com o auxiliar técnico dele no Sporting Braga. Agora, nada impede que ele contate esses pares que ele tem no Rio Ave e os traga para o Mengão Queridão. Eu estou pesquisando, inclusive, junto a 2 jornalistas lá de Portugal, se isso seria uma possibilidade viável. Se ele pensa em pegar a equipe dele, que está no Rio Ave, para poder trazer para o Flamengo junto com ele. E como que vai se dar isso? Eu já venho falando para vocês há muito tempo, mas é há muito tempo mesmo. O Renato Gaúcho ainda era treinador e eu já falava do Carlos Carvalhal para vocês há muito tempo. E eu falava para vocês que o Sporting Braga tem um relacionamento muito bom com o técnico Carlos Carvalhal e que o Flamengo não teria grandes dificuldades em tirá-lo de lá. Podem procurar nos vídeos aí, há 2, 3 meses atrás, lá no Flá Nação VP, eu já falava sobre a facilidade que o Flamengo teria de tirar o Carlos Carvalhal do Braga. Era só o Flamengo negociar com o Carlos, depois eles conversarem com o Braga e o Braga liberaria o Carlos Carvalhal. Não sei se liberaria 100% no 0800 ou se teria que rolar 1 milhão para cá, 1 milhão para lá, não sei. Mas que não teríamos dificuldade na liberação do Carlos Carvalhal, eu sempre falei para vocês que nós não teríamos, e é isso que está se comprovando agora. Entre Vitor Pereira e Carlos Carvalhal, a segurança me manda ir no Vitor Pereira, porque já ganhou títulos de Copa, já ganhou títulos de pontos corridos, é o cara que fez o Jorge Jesus se ajoelhar no chão de desespero, treinando a equipe do Benfica, treinou grandes clubes, como o próprio Fenerbahçe, o Porto, entre outros, mas o Flamengo sequer cogitou o Vitor Pereira, isso tem que ficar bem claro, isso foi uma coisa que surgiu da gente e não do Flamengo. O Flamengo está com as atenções 100% voltadas para o Carlos Carvalhal, e se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no Carlos Carvalhal para ser o próximo treinador do Mengão Queridão. Vamos lembrar que amanhã tem eleições no Flamengo, e se transcorrer tudo do jeito que a gente acha que vai transcorrer, o Rodolfo Landim será reeleito e aí as coisas vão se intensificar. Eu consegui apurar que o Flamengo quer trazer esse treinador ainda no ano de 2021, para conhecer todas as instalações do Flamengo, já começar o planejamento para o ano de 2022, aí o treinador poderia voltar para Portugal para passar o ano novo, já voltaria na primeira semana e já daria continuação no planejamento 2022. Seria o ideal. Vamos torcer para que o Flamengo consiga fazer isso, para que até metade da semana que vem, por exemplo, esse novo treinador já esteja no Clube de Regatas do Flamengo, quem sabe até podendo assistir o último jogo do Mengão do ano, que é contra a equipe do Atlético Goianiense. Seria perfeito, não seria, nação? E aí, gostaram dessa mini apresentação do Carlos Carvalhal? Tá bem pertinho de vir pro Mengão Queridão.
Comenta, pessoal, porque o comentário de vocês é essencial para eu saber o que pensam os meus irmãos torcedores rubro-negros. E não se esqueçam jamais, perdemos 3 taças esse ano, mas temos tantas outras para conquistar a partir de 2022. Não abandonem nunca o Clube de Regatas do Flamengo. Nunca fiquem longe do Flamengo, porque a gente sempre canta que até no pior momento nós vamos apoiá-los até o final. Por enquanto é isso, nação. Tenham uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.